Oi? Quer conversar? Agora? Agora. Oi, gente, aqui é a Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casais e sou esposa do João. Oi, gente, aqui é o João, marido da Carol, sócio dela, e vamos conversar? Gente, eu vi um post no Instagram que eu resolvi compartilhar com vocês. Queria te contar, Pedro, do que eu vi que eu achei incrível. Tanto o post quanto os comentários, principalmente os comentários, sobre divórcio do sono. Vocês já ouviram falar sobre isso? Divórcio do sono? Como assim? Então, foi um post da Vogue Brasil falando de quando dormir separado fortalece a relação. Quer dizer, o texto todo, né, eles falam sobre é uma matéria da CNN, que falam sobre como alguns casais dormem separados e o quanto isso ajuda eles a serem mais felizes, porque nesses contextos, né, as pessoas têm distúrbios do sono. Então, uma das pessoas ronca, por exemplo, e acaba afetando, eh enfim, né, a vontade do outro ali de estar junto, a outra pessoa não consegue dormir, ou então uma pessoa que é muito quente, assim, né, muito calorenta, e enfim, a pessoa acorda durante a noite, tem que acordar 3 horas da manhã, e aí a outra não que é o que acontece com a gente, né, quando você acorda, e aí eu não consigo mais dormir, e aí, enfim, isso atrapalha todo o meu dia seguinte. E aí, é o que as pessoas estão falando, assim, sobre o quanto é importante dormir separado quando tem esses casos. Já ouviu sobre isso? Já pensou sobre isso? Cara, não, e assim, eu até fiquei com mais dúvidas de tipo assim, esse dormir separado é camas separadas ou quartos separados? Porque dá pra dormir, dá pra ter duas camas no quarto. Meio esquisito, né? É, na verdade são 2 quartos separados, pra melhorar realmente a qualidade do sono, entendeu? Tipo assim, cada um tem o seu quarto ali e enfim. Então, com você me falando, me veio logo na cabeça, sabe o quê? Aquele episódio de How I Met Your Mother. Quem aí já Do viu? Marshall e da Lily. Do Marshall e da Lily. Que eles é um casal, pra quem não viu, é um casal, estão casados há muito, muito tempo, e aí eles sempre dormiram juntos, e em um episódio eles ouvem falar de um casal que tá dormindo em camas separadas, mas são duas camas no mesmo quarto. E aí eles dormem separados e amam. Ou então eles vão pra uma viagem. Não, mas é isso mesmo, eles testam isso em uma viagem e aí depois eles querem levar isso pra casa deles mesmo, porque na viagem eles dormiram muito bem, eles perceberam o quanto a outra pessoa, tipo assim, é muito grande ou então puxa a coberta, e aí eles amaram dormir em camas diferentes. No final do episódio, é isso, eles decidem que não vale a pena porque eles estão se separando, enfim, né. É isso que eu ia falar. E o episódio vai todo pra uma linha de como é maravilhoso dormir separado por conta do sono melhor, de eles estarem bem mais descansados, sem dores, só que eles vão se distanciando muito. Então, o que me vem na cabeça quando se traz esse divórcio do sono é principalmente essa preocupação de isso não faz distanciar as pessoas? Então, pode fazer, depende muito, porque às vezes é isso, é um ronco, por exemplo, da outra pessoa que torna impossível você dormir. Um dos comentários, inclusive, né, nesse post do Instagram, era de uma mulher falando de uma amiga que começaram a tomar soníferos, né, para suportar dormir ao lado do marido que roncava. No final, o cara morreu, que o cara não se tratava, o cara morreu e a amiga ficou viciada em remédio para dormir. E aí é isso, assim, acaba que para lidar com o ronco do outro, por exemplo, às vezes você tem que, beleza, colocar um tampão, às vezes não é suficiente, mas a outra pessoa não se trata. E aí, eu não sei se distancia. Eu acho que distancia muito mais a frustração que você vai alimentando ali enquanto você não consegue dormir, uma raiva um tanto também, sabe, da pessoa não se tratar, por exemplo, do que de fato vocês terem uma rotina de sono diferentes e, tipo assim, mesmo que vocês vão dormir ao mesmo horário, né, no mesmo horário, vocês têm cada um o seu espaço. Não sei se distancia. A gente poderia pensar que sim, por conta dessa falta de intimidade, né, do momento ali de ficar junto, conversando antes de dormir, mas eu acho que não é só isso, sabe. Até porque dá muito bem pra você fazer esse momento
de fofoca, de finalizar o dia, de chamego junto e depois ir cada um dormir na sua cama. Eu consigo ver isso funcionando, mas eu também consigo ver isso distanciando bastante, né? Porque ali naquele momento antes de dormir, assim, é um momento super de dar um abraço, de dar um beijo de boa noite. Hoje em dia, com o celular, esse momento de dormir eu acho que já distanciou um pouco as pessoas. Porque eu, por exemplo, sou viciado em dormir com o celular. Então eu tenho muita dificuldade de dormir sem estar assistindo alguma coisa, sem estar ouvindo alguma coisa. Então o último minuto meu antes de dormir geralmente é com o celular. Só que eu tento super, tipo assim, ir pra cama pra gente ficar na cama vendo TV. Uma coisa que você era super contra, né? Ter TV no quarto. Com certeza. E assim, eu acho que é um dos momentos que a gente mais aproveita. Nossa filha tá dormindo, a gente deita na cama, 10 horas da noite, você olha pra mim e fala, já tá com sono, já vai dormir ou não? Só quero aproveitar aqui na cama, vem cá deitar. E aí, no momento final, é isso, né? A gente fala, boa noite, beijo, e cada um vira pra um lado e você assiste seu vídeo. Isso, então assim, se fosse assim, e aí nesse momento, ao invés de eu assistir meu vídeo e levantar se fosse pra uma outra cama, aí eu acho que talvez funcione mais, porque a gente não perdeu esse nosso momento. Mas eu consigo ver super acontecendo de tipo assim, eu 10 horas indo deitar na minha própria cama, no meu próprio quarto, e você indo pro seu quarto. Então, mas a gente já pensou sobre isso, né? Eu já trouxe essa ideia e você não quis, não topou da gente ter quartos diferentes. Não, eu super topei. Eu ainda quero ter 4 quartos diferentes, mas eu quero que a gente durma junto. Então, quartos diferentes pra passar o dia, né? Pra fazer nossas coisas, ter a nossa individualidade. Mas eu não gosto, não gostei por muito tempo, né? Mas hoje eu aceito mais, mas eu ainda não gosto do quanto você me acorda. De noite, por exemplo. Ali, 5 horas da manhã, é um momento que às vezes eu não queria acordar e que eu acordo porque você tá zanzando pelo quarto, indo no banheiro, batendo porta. E me incomoda profundamente, porque todas as vezes que eu acordo eu tenho uma crise de rinite. E aí é isso, eu perco o sono, sabe? Eh, e aí, eu acho que faz super sentido o dormir separado nesse caso, sabe? Gosto muito desse momento de passar junto, mas eu acho plausível, aí que tá. Eu acho que as pessoas acham, um grande absurdo, talvez vocês, gente, comentem aí pra gente o que que vocês acham. Um grande absurdo da pessoa querer dormir separado, como se fosse assim: "Nossa, esse casamento, esse relacionamento está incrível", em crise, não incrível, mas está em crise, essas pessoas não se aguentam, e não necessariamente, sabe, às vezes a pessoa só gosta de dormir. Então, já que estamos compartilhando, eu também odeio o fato de você querer dormir com a cortina aberta toda noite, porque de manhã você vai acordando com o solzinho. É o ciclo circadiano. O corpo acorda às, né, 5 horas da manhã, vai acordando com calma, faz parte do ciclo biológico. Então, quando eu preciso acordar cedo, eu super entendo e deixo a cortina aberta. Só que tem aquele diazinho, aquele sábado que eu quero acordar. Nossa, eu quero acordar 8 horas. Tardíssimo. E aí, 5 horas da manhã tá um sol absurdo na cara. Que aí, beleza, você levanta e fecha. Você não, né? Eu levanto e fecho quando eu quero continuar dormindo. Só que eu já meio que já despertei, porque até eu me dar conta que tem um sol e que é pra eu levantar e fechar, meu corpo já acordou muito. Mas é essa a ideia, Pedro. E esse não é um lugar para você estar aqui lavando a roupa suja. Ué, mas eu tô sendo criticado, eu preciso aqui trazer um ponto de que nessa ideia de quartos separados, o meu quarto teria uma cortina fechada blackout até às 8. Cara, mas ai, que saco. Isso não faz pra mim não faz o menor sentido, mas aí que tá. Eu acho que tem muito a ver com a nossa diferença de hábitos mesmo, né, tipo assim, das coisas que a gente gosta ou do que a gente valoriza. Tipo, eu adoro a minha rotina matinal. Mas até isso, tipo assim, o fato de eu dormir no máximo às 10, né, de estar na cama deitadinha, e de você querer ficar assistindo televisão, é uma impossibilidade. Tipo assim, não vai ficar com o computador com a luz ligada ou com a televisão com a luz ligada pra eu dormir. E aí eu acho que é onde, de alguma forma, o meu jeito se impõe aí, sabe? E aí, tipo assim, você aceita, mas você poderia não aceitar também. E só falar, tipo, não, vou ligar aqui. É, assim, pra mim não existe ver série que não seja comédia ou romancezinho, que são as séries que você gosta. Não existe ver série deitado na cama.
Futebol, então, esquece. Aquele futebolzinho 10 horas da noite pra pegar no sono com um empate 1-1 Fluminense e Juventude. É, porque se fosse do Flamengo eu não estaria dormindo, entendeu? É, mas aí assistir jogo. Gente, impossível isso. Aí que tá. Aí eu vi um dos comentários que eu achei incrível lá naquele post, voltando, da Vogue, que é. Olha o que a mulher fala. Ela fala assim: entendo que casamento é ser um. Dois se tornam um só. Logo, dormimos juntos e grudados. É a melhor parte. Resolvemos o que precisamos na sala e o nosso quarto é um lugar de paz e harmonia. É assim que viveremos 70 anos grudadinhos. Meu Deus do céu. Nossa, eu acho que eu discordo de tudo que ela falou. E ao mesmo tempo é isso, né? Tipo assim, pessoas falando, eu conheço várias pessoas que dormem em quartos separados, casamento não é uma fusão de siameses, cada um precisa do seu espaço, especialmente na hora de dormir. Uns preferem silêncio, outros TV ligado, tudo bem. O importante é ter equilíbrio. E é isso, sabe? Eu acho que faz parte do nosso equilíbrio, daquilo que a gente encontrou ali que funciona pra gente, conseguir entender que a gente tem rotinas diferentes, né, de sono. Mas e isso, essa dificuldade que as pessoas têm de imaginar ou cogitar, né, a possibilidade de dormir separado? O que que a gente faz com isso, sabe? Sim, porque assim, pegando esse comentário da moça, eu acho que muita gente vê isso, né, como casamento como uma coisa muito uma fusão de 2 pessoas. E a gente vê isso dando errado tantas vezes. Beleza, tem casais que isso dão super certo, casais que gostam das mesmas coisas, que têm rotinas parecidas, mas a maior parte dos casais que a gente vê por aí não tem exatamente os mesmos gostos e as mesmas rotinas. E aí essa coisa dessa fusão de se tornar um, rola um apagamento tão grande das individualidades de cada um. Então, assim, isso me preocupa, me pega muito. Eu não sei se é porque nós 2 somos pessoas bem diferentes, que esse esse comentário de se tornar um pra mim é meio assustador. Bizarro, né? Mas eu já vi também casais que são a mesma pessoa. Então, é mais fácil, né, já eram a mesma pessoa antes de se casar. Agora assim, o que eu tô vendo nessa conversa é que dormir separado não é uma coisa tão ruim, né, que pensando nos nossos problemas de sono, Nossa, é super uma possibilidade. mas porque é isso, assim, a gente falou, eu já pensei muito quando você falou da gente ter quartos separados, eu gosto muito da ideia de ter um quarto que é mais meu. Não necessariamente que é só meu pra dormir, assim, mas eu gosto muito dessa ideia de eu ter um espaço que eu posso decorar do meu jeito, eu posso botar Sim, a sua man's cave. a minha manscave. Eu adoro a ideia da manscave, só que aí uma manscave parece que é uma coisa pequenininha, né, mas não, eu queria uma cama na minha manscave, um A gente sofá. tá ridículo a gente falar isso, né? A nossa caverna de homens, tá, gente? A gente tá usando aqui man's cave tal qual paulistas fazem. A gente tá traduzindo. Mas caverna de homens parece uma coisa É, me mas tem essa expressão americana, vai, de tipo assim, um cantinho do homem que é separado, tipo um porão desses, só pro cara ter ali os videogames, computador e decorar de uma forma horrorosa e fazer, enfim, ter um espaço separado, já que o resto da casa, né, a outra pessoa que coordena. exatamente. Então, assim, porque eu teria mais coisas de decoração minha pela casa. Tipo, uma parede sem nada, que é o jeito que eu decoraria as coisas. Um, muitas bandeiras do Flamengo. Mas, já que isso não é possível, eu gosto dessa ideia de eu ter um quarto mais desse jeito. E você também tem um quarto onde eu não vou dar pitaco. Faz aí o que você quiser. Quer pintar de verde e laranja, que é o jeito que você gosta de pintar as coisas? Pode pintar. Mas é sempre isso. Na minha ideia é sempre esse quarto pra eu aproveitar. Mas na hora de dormir é tipo assim: hoje você vai dormir aqui no meu quarto ou a gente vai dormir no seu? Entendi, a gente vai dormir junto, né, de qualquer forma. Aí que tá, eu penso assim, do quanto é gostosa a ideia, inclusive na outra casa que a gente tinha, né, que tinha 3 quartos, era incrível, que acaba que, né, ficava o nosso quarto meio que era meu quarto e o seu quarto era o escritório. E aí você tinha lá a sua televisão, seu videogame e o seu momento, o seu espaço, porque é isso também. Eu acho que a gente se força às vezes a estar junto por uma questão de espaço, sim, mas às vezes porque parece feio você falar que você não quer ficar com a outra pessoa, sabe? E tipo assim, tá tudo bem também de você estar no seu quarto ali lendo o seu livro e não ter alguém te vendo,
sabe? Não ter alguém observando o que você tá fazendo ou podendo passar e ver que você tá fazendo sei lá o quê. Porque é isso, eu falo com o João, às vezes ele tá jogando na sala ou, tipo, vendo, assistindo algum jogo de LoL ou CS, sei lá, no computador, e eu passo e ele muda a tela. E eu sempre falo, tipo: "Cara, por que que você muda? Tá tudo bem você assistir seu jogo". Ele fala: "Ah, não, é porque eu é como se quando você abrisse a porta, eu acordo e saio ali daquele transe que eu tô". Mas eu me sinto tão mal de alguma forma estar invadindo a sua individualidade, sabe. Porque, tipo assim, com um julgamento, sei lá, de alguma coisa que você tá fazendo, e que eu acho que se você tivesse no seu quarto, ao invés de na sala, que é um lugar comum, isso não aconteceria. Eu acho que isso faz super bem, assim, da gente conseguir cultivar essa individualidade, sabe? Total, eu acho também que faz muito bem, assim, você ter o seu próprio espaço, você ter resolver as coisas do seu jeito. Mas aí agora eu tô pensando assim, se dá pra levar pra um lugar um pouco mais extremo. Hã. E se a gente tivesse casas separadas? Pô, com criança é difícil. Porque, assim, a gente tá falando de ter o próprio espaço, de ter a própria individualidade, porque o que eu sei de pessoas que têm casas separadas e são casados, porque uma coisa é quando você tá namorando, né, e geralmente o processo normal é você querer ir sempre juntando as coisas. São Normal pra quem? pra todo mundo, moço. Socialmente? É, todo mundo vai morar junto depois que começa a namorar, aí tá namorando um pouco mais, e aí começa a juntar as coisas e fica numa casa só. Tá, com ressalvas. Tá criando, pegando pelo em ovo. Mas o que eu consigo ver de pessoas, o que eu vem na minha cabeça de pessoas estão em relacionamentos muito longos ou casados e morando em casas separadas, são pessoas que moram em cidades separadas. Então, tipo assim, um relacionamento à distância, ou então moram em cidades separadas por conta de trabalho. É, tinha até um casal de jornalistas no meio do futebol que eles moravam na Europa e um trabalhava em Barcelona e outro em Paris, e aí eles eram casados, só que cada um fazia o seu trabalho, e aí passava um tempo um na casa do outro, alguma coisa assim. Mas você acha que poderia funcionar? Não, claro que poderia funcionar. Mas o que que você acha de pessoas morando separadas e, tipo, levando isso ao extremo na mesma cidade ali? Nossa, mas eu não acho que isso é levar ao extremo, sabia? Eu acho que é super possível, assim, principalmente porque quando um casal tem questões de convivência ou questões financeiras, por exemplo, mas principalmente de convivência que estão provocando ali um desgaste que, tipo assim, você não gosta de morar com a outra pessoa, eu acho super plausível. Ou, tipo assim, às vezes você não quer abrir mão do seu espaço em configurações não monogâmicas também, por exemplo. Né? A gente tá pensando aqui numa configuração monogâmica só. Mas eu acho super possível você ter o seu espaço e, tipo assim, não querer dividir todo o tempo que você tem com a outra pessoa, não querer ter uma rotina onde vocês dividem as coisas e funciona também, sabe? O que eu falei brincando, né, do normal pra quem, é que é isso, é uma visão muito, tradicional, assim, nossa, né, de ter essas etapas como se fossem degraus de relacionamento, onde você namora e você casa, ou então você namora e mora junto, depois casa, e aí tem filho, etcétera. E que não é a única forma da gente organizar as nossas relações. E que não quer dizer também sobre esse sentimento, esse amor, sabe? Como se morar junto fosse um sinônimo de amor, e não é. Acho que pode ser uma vontade de estar junto, mas você também não é obrigado a querer estar junto e morar com a pessoa 24 horas por dia, sabe? Pra você ter um relacionamento que dá certo, muitas aspas, né? Mas pensando no que você falou de se funciona ou não. Tem muitos casais que vivem muito bem, inclusive, né? Uma decisão, às vezes, que é uma decisão de cuidado um com o outro, que não diz de um afastamento, mas diz de uma necessidade mesmo, assim, individual, sabe? E, tipo, eu vi que não é isso que eu quero, e eu dou um passo pra trás. As pessoas dizem, né? É uma grande ofensa dar um passo pra trás. E eu sempre gosto de dizer para os casais que eu atendo que já tiveram essa questão, que a gente só pensa um passo para trás como se a gente estivesse vivendo em linha reta, né? Como se a nossa vida fosse assim de uma forma linear, e não é. No máximo é um passo para o lado. Eu fiz uma decisão e agora eu tô fazendo outra. Nesse sentido, assim, de descasar, né? Tipo assim, se eu tô morando em outra casa, eu estou descasando. Não necessariamente.
Sabe, às vezes isso inclusive pode fortalecer muito mais o laço do casal que vai escolher o momento de estar junto, e não estar junto por obrigação. Inúmeras vezes eu não quero estar com você, falando agora pro meu marido olhando nos olhos dele. Não quero estar com você porque é isso, você tá fazendo suas coisas e eu tô fazendo as minhas. E aí, sabe assim, isso não diz do nosso relacionamento como um todo, diz sobre o meu tempo, sobre o seu tempo, de vontades e quereres diferentes, que podem não estar no mesmo espaço. Agora, eu gosto de morar com você. A gente tem uma filha, né, também, a nossa dinâmica familiar é muito mais possível que a gente more junto do que separada, mas eu também não vejo isso como uma impossibilidade, sabe? Tipo, na nossa dinâmica não funcionaria, mas. E nem teria o nosso desejo, né, também. Mas eu vejo isso como uma realidade de muitos casais que estão bem também. Então, eu falo como uma coisa extrema, porque a gente tá falando, assim, de pessoas que já estão juntas, já estão casadas e morando junto. E aí você trazer uma conversa sobre: e se a gente tivesse quartos separados e cada um sua própria cama e seu próprio espaço? Já parece uma coisa do tipo, pô, Julgável, né? a pessoa que tá recebendo essa conversa já tá assim: "O que que tá acontecendo? Você não tá querendo ficar comigo?". Você não me ama mais? E aí você trazer um: "E se a gente morasse separado?". Pô, aí É tipo assim, você tá querendo separar, já que a gente vai morar separado. Então por isso que eu acho que parece muito extremo, parece um assunto muito espinhoso. É, é muito ofensivo, né, pra outra pessoa. Tipo assim, ai, nossa, você não gostou de morar comigo. exatamente. Então parece super aquela coisa que precisa vir dos dois, sabe? De um joga uma iscazinha. Ouve esse episódio de Carol e João. Vamos falar sobre isso aqui. E aí vai aos poucos crescendo esse sentimento, vir uma ideia e tal. Assim, me parece super uma coisa que pode funcionar. Porque se você pensar que pessoas adultas namoram e têm casas separadas e as coisas funcionam bem, mas eu também eh, sinto que pode ser uma coisa de um afastamento, sim. Me parece ser uma relação que precisa ter um trabalho ali, uma disposição de você estar buscando formas de se conectar que não são o sentar junto no sofá no fim de todo dia. Total. Porque o morar junto também traz essa meio que essa facilidade. Claro que muita gente pega como, já que a gente tá morando junto e sentando no sofá todo dia, a gente ignora o sair, o se conectar mais profundamente, Vamos ter um date, né? o ter um date. Mas também me parece assim, tem essa possibilidade muito grande de você ficar muito distante. Claro que vai todo mundo falar sobre como às vezes você tem um pouco de saudade, faz bem. A gente viaja, a gente vem pro Rio, né? A gente morando em Vila Velha, vem pro Rio de vez em quando, passa uma semana. E aí, se a gente tá separado do outro, quando a gente volta, a gente tá muito mais conectado, muito mais junto. Mas, nossa, eu acho que é mais pra alguns casais do que pra maioria, entendeu? Eu acho que é uma coisa bem pra quem tem essa disposição e essa segurança também. Tá, Pedro, mas aí é como se a gente estivesse pensando então de que a única coisa que mantém a gente junto é porque a gente mora na mesma casa e não pelo desejo de estar junto, sabe? Porque tem a possibilidade da gente estar na mesma casa e estar separado. E tá completamente desconectado, sabe? E tá nesse momento, tipo assim, que a gente tá só na rotina, mas você tem a sua vida e eu tenho a minha, e a gente não conversa sobre esses mundos diferentes, sabe? Então, acho que a casa em si, ainda mais que em muitos lugares, muitas relações, tem uma questão de gênero aí também, onde é muito mais fácil você morar sozinha, já que você tá se sentindo sozinha e você não tá tendo essa. Tipo assim, você ainda tem um adicional de insalubridade que é o tanto de problema que a outra pessoa traz na convivência e na casa. Então, às vezes, a pessoa realmente, tipo assim, para de fazer sentido você estar ali junto, mas o término, né, se esse é o medo, o término já aconteceria de qualquer forma. Entende? A separação já poderia acontecer, só que o que mantém é que a gente paga as contas junto. E aí, porra, que parada chata também, sabe? De você estar ali porque você tem que estar ali. Se cada um tem sua independência, eu acho que talvez essa seja uma conversa que puxe, sim, um afastamento, mas traz luz sobre aquilo que a gente está deixando pra lá também. Nossa, mas me parece assim uma ideia péssima para um casal que já tá super separado, super distante. Você trazer o morar separado, qual a chance desse casal voltar a
a ter proximidade. Mas você tá junto, qual a chance desse casal voltar a ter proximidade? Às vezes o falar, calma, às vezes o falar, ter a conversa, não que vocês vão de fato, né, morar separado, mas tipo assim, ter uma conversa onde você pensa, tá, o que que funciona pra gente? Isso aqui tá funcionando? Eu gosto de morar com você? Isso aqui me faz sentir bem? Como que a gente vai resolver esse problema junto, sabe? Eu acho que essa é a importância da gente comunicar, de negociar, de entender qual que é a do outro e ajustar também. Porque é isso, às vezes você não precisa ir pra outro lugar. Mas às vezes falar sobre isso, a gente fala tipo, pô, realmente faz sentido? Você gosta de morar comigo? O que que você gosta nisso aqui? Acho que isso já dá um corpo maior pra, tipo, realmente a gente tá muito desconectado. Vamos se separar, já que, né, a gente não se aguenta mais, cada um tá indo pro seu lado, a gente só mora junto por conta de dividir as contas. Eu acho que é jogar uma pá de cal. Ah, não sei se precisa ser tanto. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu acho que vai muito da gente parar de empurrar as coisas com a barriga também, sabe? E tipo assim, às vezes tá numa situação que você não tá nem tão feliz assim, e você já não faz mais nada sobre isso, porque não precisa ser jogar uma pá de cal, às vezes é dar uma cavada e ver o que que tem ali ainda. Porque às vezes a rotina, a convivência, os problemas também ocupam, né? E às vezes não faz sentido mais. Não tô falando pra você apressar, você que tá ouvindo a gente, pra você apressar um processo, mas falar sobre o processo em si. Tipo, pô, eu tenho realmente esse desejo de estar, voltando, né, pro assunto inicial, dormindo com essa pessoa, eu gosto de dormir com essa pessoa, eu gosto de dividir a vida com essa pessoa, eu gosto de morar junto. Porque eu acho que a gente precisa ter o direito também de falar, pô, não tô gostando mais, eu gostava antes, assim eu não gosto. Vamos mudar alguma coisa? Eu acho que você tá sendo um pouco catastrófico de tipo assim, se a gente vai falar sobre isso, a gente vai terminar. E às vezes a gente, né, pode mudar as coisas, transformar as coisas também. Não, sim, eu acho que como um disparador de conversa, parece fazer bastante sentido pra quem tá se sentindo distante. Só que assim, do jeito que a nossa conversa correu, pareceu que essa decisão sobre morar separado vinha muito de um casal que quer muito estar junto, mas tem problemas de convivência, tem problemas de, sei lá, já vi casais com problema de uma pessoa é muito arruma muito, a outra é muito bagunceira, e aí ficam brigando por uma coisa que é questão de convivência, que não tem a ver com gostar ou não da pessoa. Mas com os hábitos, né, a personalidade também. É, exatamente. Então esse casal resolve fazer essa decisão, mas assim, mantendo um investimento pra estar junto, pra continuar tendo coisas juntas. Agora esse casal que já não tem nada junto, talvez essa conversa, tipo, beleza, vamos morar separado e a gente se encontra, dia sim, dia não, e tem encontros, pô, vai ser maravilhoso. Mas se essas pessoas também não estiverem dispostas a terem esses encontros, a fazer esse esforço, eu acho que também é um disparador pra rever essa relação. Mas tudo é, Pedro, essa questão. Tudo é um disparador pra gente rever a nossa relação e escolher diariamente a relação em si, sabe? Tipo assim, se a gente tá falando de dormir na mesma cama, de morar na mesma casa, mas todos os dias a gente escolhe estar ali naquela relação. Se você não tá escolhendo tanto, se pá, não faz sentido mais tanto também. E aí é isso, falar sobre isso, né? É importante para que vocês acordem também, sabe? E, tipo, saiam desse automático de tipo assim, porque eu já fiz essa decisão, eu não posso refazer. Peraí também. É a nossa vida, né? A nossa relação. Então, eu acho importante mesmo dar um estalo, assim, falar, eu quero isso aqui. Que nem a gente fala frequentemente, né? Casa comigo? Você quer casar comigo? É uma brincadeira, mas é também, tipo, estamos olhando pra essa relação aqui, eu gosto dessa relação, sim, eu caso. Eu quero morar com você, eu quero casar com você. Acho que é uma forma de pensar também. Mas enfim, tô me estendendo, né? Não, não, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que assim, nesse pensamento seu que você traz aqui pro nosso podcast e pra minha vida, falando nossa, mas minha vida, de a gente tá sempre olhando de novo pra nossa relação, eu acho que isso faz todo sentido. E assim, eu acho uma boa ressalva que você mencionou, que pra gente talvez não funcionasse tanto por conta da nossa filha. Pra quem tem filhos, esse movimento parece ser um pouco mais difícil. Porque morar junto facilita muito na questão de cuidado com criança. Mas talvez valha a pena você pensar nesse episódio aqui no que coisas você pode fazer diferente no seu relacionamento que parece que não pode ser diferente.
Então, se dormir junto, que é uma coisa que é quase sagrada, você tem pessoas que estão escolhendo dormir separados, seja porque um ronca demais, seja porque alguém quer acordar 4h30 pra sair pra correr e te acorda. Então, que outras coisas que talvez possam ser feitas diferentes, sabe? Acho que essa é a grande pergunta, assim, né, desse episódio. Contem aí pra gente, o que que vocês acham sobre dormir junto ou morar junto. Vocês fariam isso? Se vocês já estão morando juntos, vocês morariam, né, separados se não tá funcionando? Ou vocês mudariam de cama ou de quarto? Contem aí pra gente. É isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Um beijo pra vocês.